Queridos irmãos, nos últimos dias nós falamos sobre duas portas. A porta da soberba e a porta da avareza. Antes de passar para a próxima porta, queria apenas salientar uma ideia. Quando nós falamos sobre praticar as virtudes opostas aos vícios, essa palavra vício é uma palavra que não significa o que a gente entende por vício. Vício é aquilo que nos estraga, aquilo que nos vicia. Como, por exemplo, quando a gente diz assim, que um processo está viciado, quer dizer, aquele processo é inconsistente, não tem nenhum tipo de solidificação, de sustentação. Então, quando nós dizemos que nós temos que praticar as virtudes opostas aos vícios, então aqui nós temos que ter uma atitude verdadeiramente radical. Em geral, as pessoas entendem isso de um modo muito fraco. Ou seja, as pessoas entendem assim, que a gente tem que fazer uma virtude, praticar, fazer uma coisa boa, procurar, etc., dentro dos limites. E não é bem isso. Porque esses atos de virtude, São Tomás chama de atos remissos. Ou seja, são atos incompletos de virtude. São atos fracos. São atos que a pessoa faz assim, com uma certa indiferença. Esse ato não predispõe o homem ao bem. Ele predispõe o homem ao mal. Por quê? Quando você faz um ato fraco de virtude, você mantém no seu coração aquela propensão ao mal, ao erro, que acaba prevalecendo. Porque todos nós somos inclinados ao mal. Então, quando nós fazemos um ato de virtude, esse ato de virtude tem que ser com tudo. Por isso que eu dizia sobre a humildade, que na verdade está na base de tudo. Eu dizia, se humilhe, vá para o chão, se aniquile, tem que ser humilhação mesmo. Nós temos que ter uma certa ganância de humilhações. Isso tem que ser um negócio forte. É ir para o chão mesmo, com toda a intensidade. Quando eu falava do apego ontem, eu dizia assim, se você perceber que você está apegado a alguma coisa, dê para alguém, se desfaça, se desapegue. Como São Francisco, né, que tirou até a roupa do corpo. Em que sentido? No sentido de que nós não podemos ser mornos nessas coisas. Por que a gente não cresce em santidade? Porque a graça divina pede uma correspondência generosa da nossa parte. E a gente sempre economiza no esforço. Jesus diz, esforçai-vos para passar pela porta estreita. O que significa isso? Você tem que fazer um ato de virtude, você tem que ser forte. Você tem que ser firme. Você tem que fazer com gosto. Quando eu falava da humilhação, me vinha a cena, me vinha à mente uma cena que eu li na vida de São José Maria Escrivá. Quando ele começou o seu apostolado com jovens, ele levava os jovens para o leprosário, e havia um jovem lá que tinha muito nojo das coisas, e aí ele falou, não, você tem que ir com tudo, vai. E aí esse jovem foi limpar o pinico de um leproso, com escarros e com detritos, e ele foi lavar e colocava a mão com tudo, a mão mesmo, e passava e sorria. Isso é um ato de virtude forte. É esse tipo de ato que a gente tem que fazer. Porque é só assim que nós correspondemos à graça de Deus.
ela vai criando raízes em nós. Agora, se a gente é mole, se a gente é fraco, a gente nunca vai conseguir ser virtuoso. Não existe santidade para pessoas assim. Elas acabam ficando no meio do caminho. Que as pessoas dizem, não, a carne é fraca, não sei o quê. Tudo bem, é verdade que a carne é fraca, mas o espírito tem que estar forte. E manter a fortaleza do espírito é uma atitude interior. Hoje nós vamos para a porta da luxúria. Essa porta é uma porta muito importante. Por quê? Porque de todos os prazeres, o prazer mais intenso, fisicamente falando, é o prazer libidinoso. Isso significa que ele tem um poder catalisador em nós. Ou seja, o prazer genitivo, destinado à geração, é tão forte que ele causa um terremoto hormonal em nós. Um terremoto que vai dos pés à cabeça. E sendo algo tão intenso, é preciso uma grande virtude para poder mantê-lo na moderação. Por isso que o vício relativo a todos os pecados de sensualidade chama-se luxúria. Luxúria vem de luxus em latim, e luxus significa excesso. Então o que acontece? Há um limite em que essa paixão, esse poder, essa força da libido em nós, está nos marcos da razão iluminada pela fé. Quando ele ultrapassa esse limite, então você entra em luxúria, em excesso. E como o prazer é, digamos assim, agradável, todos tendem a buscá-lo de maneira imoderada. Então, dentro do casamento, por exemplo, tirando o seu fim procriativo. Fora do casamento, aí sim, de uma maneira completamente desordenada. Ora, esse terremoto carnal realmente é tão forte que ele provoca uma espécie de hemorragia espiritual. Ou seja, a nossa alma, os místicos explicam isso muito bem, mas é uma linguagem metafórica. Eles dizem, a nossa alma tem uma parte que está mais ligada ao corpo. O que a gente chama, em geral, de alma mesmo. E uma outra parte dela está mais ligada ao espírito, à razão, às coisas que são abstratas, que estão acima dos sentidos. E essa eles chamam de espírito, ou parte espiritual da alma. É nessa parte espiritual da alma que se dá a nossa união com Deus. É a parte mais nobre do nosso ser, mais elevada. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estais nos céus. Estes céus são o nosso espírito elevado pela graça. O que acontece? Quando alguém comete pecado de luxúria, a alma migra com todas as suas forças para a parte sensível. E ela fica como que inflamada na parte sensível. E é uma experiência real que todas as pessoas têm. Então, por exemplo,
uma pessoa muito sensual, ou muito ligada à sensualidade, tem extrema dificuldade de rezar. Muitas pessoas já me relataram que elas se caem em um pecado carnal, imediatamente elas perdem a vontade de rezar, ficam sem rezar dias, e não conseguem voltar, e não conseguem aproveitar mesmo da vida espiritual, porque a personalidade delas está toda ela na carne, e não consegue subir para aquilo que é espiritual, e Deus é espírito. Por isso que Jacinta de Fátima, antes de morrer, disse que os pecados que mais arrastam os homens para o inferno são os pecados contra a pureza. Porque são aqueles que mantêm as pessoas escravas do corpo. Elas ficam totalmente puxadas pelos estímulos sensuais. Como é que é a porta da luxúria? Vamos para o intelecto. Como é a inteligência de um luxurioso? É uma inteligência extremamente predatória. Ele está à caça de uma fonte de prazer. Ele vive com o radar sensual ligado. Então, fica olhando para um lado, para o outro, olha para uma mulher quando passa na rua. Antigamente só os homens faziam isso. Atualmente até as mulheres estão fazendo também, de uma maneira desavergonhada. E ficam cobiçando, e ficam o tempo todo. E tem, assim, uma inteligência toda feita de perversidade. A vontade de um luxurioso é uma vontade totalmente voltada à busca do prazer. Por quê? Como o luxurioso não sabe o que é o espírito, ele não conseguiu subir, ele não consegue, ele é um escravo da carne, ele está preso na pele, ele está preso na parte mais exterior do seu ser. Então, para ele, o prazer sexual é a coisa mais maravilhosa que existe. Então ele vive para isso. A vontade dele é direcionada para isso. Parece que assim, se não tiver isso, ele é um desgraçado, ele é infeliz, ele é alguém que acabou com a felicidade dele. Por quê? A personalidade dele está toda voltada para o deleite venéreo. E por isso ele é extremamente desejoso disso. E chega a ser uma coisa incontrolável, é animal. Eu já vi pessoas, já me falaram, que quando elas se sentem excitadas, elas não conseguem resistir, elas têm que ir até o fim. Quando elas sentem uma atração, elas não conseguem segurar. São animais. É um animal que é assim. O luxurioso, ele, portanto, se animaliza. A vontade dele é uma vontade bestial. Porque ele está inteiramente voltado para o prazer. E isso nos avilta, nos envilece. Por quê? Porque nós somos feitos para a nobreza do espírito, não para a mendicância da carne. Então, essa fixação no prazer sexual é uma fixação extremamente desdignificante. Ela animaliza mesmo a pessoa. E como é a imaginação? A imaginação da pessoa luxuriosa é completamente perturbada. É uma bagunça. Por quê? Porque como ele não guarda a vista, tudo que entra pela vista se torna imagem.
Então, como ele não guarda à vista, então ele tem um armazenamento de lixo dentro da sua memória, que é um negócio inacreditável. Então, ele é indecente, ele tem um sentido. A imaginação do luxurioso é maliciosa. Ela sempre está enxergando malícia por trás de tudo. Sempre faz uma piadinha picante, sempre tem um comentário indecente, sempre tem algo que é imoral na cabeça, porque a sua imaginação é porca. Tem uma imaginação porca. Quanto mal faz a si mesmo quem fica vendo indecências na televisão e na internet? Faz um mal terrível. Jesus diz assim, que o olho é a lâmpada da alma. Se a luz que há em ti for trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Então, alguém que fica vendo essas coisas, e assim, não é só a pornografia. Por quê? Existem coisas que, às vezes, citam até mais do que a pornografia. Nós temos que tomar cuidado. O que está passando aqui em cima que vocês estão olhando? Ah, placa de carro. Olhem para mim. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela fica completamente fixada nessas representações mentais. Aí eu dizia, sim, não é apenas pornografia. Por exemplo, o Instagram não tem pornografia, mas tem muita sensualidade. Se você fica olhando, você está dando combustível para a sua imaginação funcionar pervertidamente. Se você fica assistindo novelas, por exemplo, que são cheias de indecências, certos filmes, o que acontece? Você está dando alimento para a perversão da imaginação. Cedo ou tarde você vai cair. Porque o seu coração está preso a uma necessidade de compensação. E não adianta a gente pensar assim, não, mas tudo é puro para os puros. Bom, é verdade que tudo é puro para os puros. É verdade. Tudo é puro para os puros. Porém, não tem como você ficar puro dentro de uma latrina. Então, por exemplo, a exibição de partes que são púdicas provoca atração em alguém. Então, uma mulher que anda com o busto de fora, que anda com muitas saliências, que se chama muita atenção sobre si, mesmo um homem que faz a mesma coisa, que não tem recato, que não tem pudor, o que acontece? Ele está despertando nos outros a imaginação. E sempre vai ter um pervertido de olho para tirar um desfrute visual da sua pessoa. Então, assim como não é lícito a gente ficar procurando, também não é lícito a gente ser ocasião. É por isso que o cristão precisa observar muito bem o modo como ele se veste. É evidente que ninguém precisa se vestir como, sei lá, uma mulher da França no século XIV. De vez em quando tem umas mondrongas aí que saem, que parece um negócio de outro tempo, né?
E aí acaba chamando mais atenção para si do que outra coisa. Não precisa ser assim. Mas recato, pudor, etc., é importante. Porque eles guardam a pureza da alma. Porque tudo aqui, ó, na imaginação. Os atos de virtude, todos eles são feitos com a nossa mente. Eles começam pela nossa mente. E precisam se manifestar no nosso comportamento. Então, assim, eu digo para vocês, por exemplo, eu não assisto televisão há bastante tempo. De vez em quando tem alguma coisa, eleições, não sei o que, a gente assiste. Mas, assim, tirando disso, não gosto. Porque é um negócio assim, que de repente, do nada, parece um negócio ruim. É melhor não ver. Perturba a alma. Mas os mesmos cuidados nós temos que ter com outras coisas. Veja, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, os nossos olhos são aqueles olhos que um dia contemplarão a Deus face a face. As nossas mãos são as mãos que tocam as coisas santas. A nossa língua é aquela com a qual nós recebemos a Santíssima Eucaristia. Como é que nós nos submetemos a certas porquices que são indignas de um cristão que é consciente de ser templo de Deus? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: hoje as pessoas andam muito no limite. Então elas dizem assim, sexy sem ser vulgar. Desculpa, isso não existe, é uma contradição in terminis. Porque a partir do momento em que você está excitando sexualmente os outros, isso é ser sexy, você se vulgarizou. O que é vulgarizar-se? Vulgo é povo. Então você se vulgarizou, você se entregou à observação do populacho. E da pior parte do populacho, que são os tarados, os maníacos sexuais, os adúlteros, os fornicários. Essa gente que vai ficar olhando para você. Os endemoniados todos vão ficar te cobiçando. Então você tem que se preservar. Tem que ter pudor e recato. Ora, existem coisas espirituais que são muito interessantes. Então, como é que funciona o pecado da luxúria? Qual é o funcionamento dele? Ele funciona assim. É como se fosse um triângulo. Tudo começa pela soberba, pela vaidade, por pensamentos de vanglória. A pessoa se acha forte, ou ela se acha bela, ou ela se acha acima do bem e do mal, ou ela está muito autoconfiante, ou ela está eufórica. Começa assim. O que acontece? O diabo que te joga para cima, já tem um parceiro dele que vai te arrastar para baixo, pelo pecado da carne. Aí você vai ser humilhado no pecado da carne. E vai ficar completamente entregue aos vícios da sensualidade. Ora, presta atenção aqui em mim, por favor. Ele te eleva pela vanglória e te derruba pela luxúria. E aí o que acontece? A luxúria te deixa triste e seco. Ela dá uma tristeza depressiva. Todo adúltero, quando comete adultério, depois ele tem uma depressãozinha. Toda pessoa, quando comete um pecado, mesmo que seja solitário, depois que faz, dá uma tristeza. E essa tristeza é importante, por quê? Para vencer essa tristeza, você vai ter que, de novo, subir para a vanglória. Aí a vanglória vai te derrubar de novo na impureza. A impureza vai te levar para a tristeza vai te levar para a vanglória, e você vai ficar assim para sempre.
Essa é a vida de um luxurioso. Ele sempre está nessas 3 pontas do triângulo. É sempre assim. Agora, é muito interessante como age a luxúria. Uma vez, vocês vejam, tem coisas que às vezes a gente fala que alguém pode até levar a mal, né? Porque, enfim, estão no limite entre o metafórico e o espiritual. Mas uma vez, uma mulher que foi, no passado, uma fina macumbeira, me contou umas coisas muito interessantes sobre isso. Ela disse assim: padre, sabe como é o demônio da prostituição? O espírito de prostituição é como se fosse um redemoinho, como se fosse uma pessoa com uma saia, que vai rodando e enfeitiçando a pessoa. Então, quais são os elementos do feitiço? Ela explicava que em todas as obras de feitiçaria voltadas a isso, sempre se oferece ao demônio champanhe, cigarro, perfume. Por quê? Porque são substâncias estimulantes, que elas entorpecem. E ela, inclusive, me dizia que muitas vezes ela tinha preparado, deixado diante do altar lá da demônia, que cuida disso, deixava lá talco, 7 dias o talco, e dava para as mulheres. Aí as mulheres passavam aquele talco, começava a seduzir muitos homens. Ela me disse isso. O que eu estou querendo dizer? É que, vejam, nós estamos falando de um espírito envolvente. É um negócio que te encanta, que te seduz. É uma coisa que te hipnotiza. Não tem como. Se você ficar no raio de alcance dele, ele vai te enfeitiçar. O que você tem que fazer? Do espírito de fornicação, do espírito de prostituição, você tem que fugir. Não tem outra alternativa. Todos os santos são unânimes em dizer isso. Só que essa mesma pessoa me complementava uma coisa interessante. Eu acho que a parte mais interessante justamente é essa. Ela dizia o seguinte, que as pessoas que conseguem vencer esse demônio da luxúria, ela dizia, eles não estarão preparados para vencer o demônio do medo. E aí vem do outro lado o espírito de medo, como um redemoinho, e a pessoa fica, às vezes, até com medo de pecar, às vezes até com medo dos... É um negócio que entra, um certo escrúpulo, um certo pânico, uma certa perturbação por causa do pecado, que é como se o redemoinho se formasse novamente, mas em vez de ele ser para cima, é um redemoinho para baixo, que vai direto para o inferno e vai trazendo demônios lá de baixo. Ela me disse isso. Então vocês vejam, a pessoa luxuriosa, ela está numa situação realmente desgraçada. Totalmente desgraçada. Santa Catarina de Gênova, por exemplo, ela tinha um dom que era o de sentir o cheiro dos pecados. Pensa num dom que eu não queria ter na minha vida. Ela sentiu o cheiro. E ela dizia o seguinte, que uma pessoa luxuriosa, ela tem um cheiro podre de carniça, espiritualmente. É uma carniça, como assim, você abrir uma cova de um defunto comido pelos vermes, aquele cheiro pesado de carniça entrar. E ela não conseguia, porque ela vomitava, ela passava mal, porque a alma da pessoa fica totalmente contaminada de carne. E aquelas pessoas que são mais luxuriosas, que tiveram mais espírito de luxúria, essas, então, elas se parecem com órgãos genitais deformados e podres.
Só que ela dizia, estes aí são como que um caminho para infecção demoníaca, ou seja, é como se reproduzisse demônios por todos os lados, porque a luxúria tem essa capacidade de produzir em nós uma multiplicação demoníaca. Vocês estão entendendo por que uma pessoa, quando ela cai nisso, ela não consegue sair tão fácil? Muitas vezes eu já vi isso. Um homem, por exemplo, cai no adultério, fica completamente cego, larga tudo, fica doido, vira a cabeça, a vida vira de ponta cabeça. É porque é exatamente assim que funciona a luxúria. Ela te pega, ela te agarra. E o que acontece? Você fica totalmente na mão desse demônio aí. Ele fica dentro de você. Lá, a impureza, a fornicação, o adultério, essas coisas. Todos esses pecados se aninham. É um negócio horrível. Só que o problema é o seguinte, a luxúria, ela tem uma manifestação também espiritual. Não existe só a luxúria grosseira, também existe a luxúria espiritual. São João da Cruz fala muito disso. Então ele fala, por exemplo, são pessoas que elas têm uma espécie de culto ao prazer espiritual. Porque o que acontece? Quando você realmente entra em oração, você transcende as coisas materiais, você sobe para o nível espiritual, aquilo é extremamente prazeroso. Não tem nada melhor do que a comunhão com Deus. Só que é o seguinte, nós não nos unimos a Deus por causa do prazer que isso nos dá, mas por causa do amor que nós temos por Deus. Então o que acontece? A luxúria espiritual é uma espécie de vontade de curtir as coisas do espírito. O que eu vejo hoje em dia acontecendo em muitos ambientes? Hoje nós estamos num momento que há um estilo de música, de adoração, de louvor, que ele é muito agradável, é muito gostosa. E você veja, as pessoas, o que tem de celebridades gospel, que caíram na latrina, na fossa, no que há de mais imoral, não está escrito no gibi. Os pastores aí, amigos meus, estão tendo dor de cabeça com isso. Por quê? Eles não percebem. Esse estilo de adoração tem algo de sensualidade, de prazer, de gozo. E as pessoas, elas vão não para se entregar a Deus, mas para sentir aquela baladinha gostosa. Porque é bonito, porque tem muita luz, é intimista, é uma toada boa, é agradável. Então a pessoa se envolve numa luxúria espiritual. O que acontece? Ela não consegue acordar segunda-feira de manhã, às 5h15, e se colocar no chão para estar com Deus. Não consegue. Ela só consegue se tiver o prazer. Este aqui é um caminho que vai levar sempre para a fossa. Não tem jeito. Nós temos que adorar a Deus em espírito. E adorar a Deus em espírito significa transcender, inclusive essas mediações culturais. Então, por exemplo, eu não estou sentindo vontade de rezar. E daí? Eu vou rezar até ter vontade. Ponto final. Não fui na missa hoje porque eu não tinha vontade.
Quer dizer que você só vai à missa quando você tem vontade, quando você sente prazer. Vai servir a Deus, vai se converter. Você é um sensual. Não. Faça chuva, faça sol. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Porque o meu amor por Deus é maior do que qualquer coisa. Mas a luxúria espiritual, ela não entende isso. Por isso, algumas pessoas têm manifestações de luxúria mais refinadas. Então, por exemplo, quando a pessoa vai rezar, de repente desperta a luxúria. Muitas pessoas já me relataram isso. Ela está em oração, de repente surge algo estranho. Um movimento estranho na alma. É uma luxúria mais espiritual e mais aprofundada, que precisa de um nível de arrependimento maior, mais intenso. Assim como, por exemplo, pessoas que têm a mente muito desocupada, que de repente aparece uma coisa absurda na sua imaginação. Por quê? Porque a mente está desocupada, a mente é vazia, a mente é vaga. Vocês sabem que Santo Antão é o pai dos monges. Ele se converteu e ele ficava morando numa caverna fazendo cestinho de vinho o dia inteiro. E a vida toda ele teve tentações contra a castidade que eram monstruosas. Chegava a aparecer coisas para ele assim das mais terríveis. Por outro lado, São Tomás de Aquino, quando entrou na ordem dominicana, diz que no dia em que ele entrou, do dia em que ele entrou na ordem dominicana, até o fim da vida dele, ele não teve nenhuma tentação contra a castidade mais. Sabe por quê? Qual que é a diferença de São Tomás e Santo Antão? É que quando você está fazendo cestinho divino, a tua cabeça está vazia. A tua cabeça está assim, está solta. Mesmo que você esteja em oração, a sua memória, ela não está sendo exercitada. Agora, quando você tem que estudar latim, que tem declinação, que tem conjugação, que tem verbo, você tem que quebrar a cabeça, que você tem que ler textos e tudo mais, você não consegue descer para as baixezas contra a castidade. Por isso o estudo é tão importante. E tem que estudar coisa difícil. Não é estudar coisinha fácil, é estudar difícil. Vai estudar grego, vai estudar latim, vai decorar verbo irregular, coisa difícil, que vai exercitar a sua mente, para que ela não fique vazia, e não apareça, de repente, ali, um cogumelo, do nada, brotando ali como um demônio que chega para ti, para te pegar. Mas a luxúria espiritual, ela tem manifestações que são do seguinte tipo. Por exemplo, é uma afeição exagerada que você tem por alguém. Às vezes aquilo não tem nada de carnal diretamente, mas é uma afeição exagerada, e aquela afeição exagerada, você está desfrutando, você está tirando uma casquinha daquela amizade, daquela companhia, daquela pessoa, você está ali curtindo. Essa afeição é luxúria, só que espiritual. Porque de algum modo você está se afeiçoando a um objeto e tendo algum contentamento com aquilo. Então, por exemplo, se encontra, dá aquela alegria. É isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque essas coisas nos tiram da vida espiritual. Vocês vejam que eu tenho amigos exorcistas no Brasil. Como eu sou teólogo, muitas vezes eles me consultam, né? Bom, uma história que eu escutei um dia desses foi muito interessante. Diz que eles foram na casa, foi um grupo na casa de uma senhora que tinha 90 e tantos anos de idade. Quando eles entraram na casa, a velhinha,
assim, era um negócio fora do comum. Estava lá com a perninha cruzada, com aquele vestido toda maquiada, parecendo uma coisa esquisita. Assim. Pois esta véia, ela tinha um negócio, um lance tão forte, que tinha um velho, mais ou menos da mesma idade dela, que era casado com outra véia. Mas ele ia pular a cerca com a véia mais véia que a véia que ele tinha. Porque ela era toda faceira, toda não sei o quê, toda não sei o quê, toda não sei o quê. Era um negócio tremendo. Aí chamaram o padre. O padre foi dar unção, foi libertar a véia. A véia se enrolava que nem uma cobra. Isso é uma coisa terrível. Terrível o espírito de prostituição. Segundo o que ele me conta, o espírito de prostituição que tinha ali. É um negócio sedutor, que escraviza a pessoa no pecado. Ela não consegue sair daquilo. Qual que é a chave para trancar a porta da luxúria? A chave para trancar a porta da luxúria é a pureza. Não é propriamente a castidade. A castidade, quando a gente fala castidade, a palavra castidade, ela vem do latim castigare. Então tem a ver com castigar. Ou seja, você tratar com dureza a sua própria carne. Né? Porque os antigos diziam o seguinte, que a libido é mais ou menos como uma criança peralta, que ela fica bulinando em tudo. Então você tem que disciplinar a libido, como um pai que disciplina o filho. Então, castidade tem a ver com isso. Porém, a pureza é algo mais elevado do que isso. Por quê? A pureza, ela é toda feita de inocência. Ela é toda feita de leveza, de candura, de ternura. A pureza, ela tem uma candidez extraordinária. Então, como é uma pessoa pura? Uma pessoa pura, ela é como uma criança. Jesus, se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não herdareis o reino dos céus. Então, como é que é uma pessoa pura? Como é que você sabe que alguém é puro? A pessoa pura, ela tem um brilho de uma criança. Ela é inocente. Ela comunica aquela inocência. É como um menino, que ele transparece inocência, e ele tem aquela alegria, que é toda cheia de ternura. É um misto de carinho, com leveza, com honestidade, que é maravilhoso. É inocência, é a própria inocência. Então vocês vejam que Jesus, na sua alma santíssima, e como existem santos que mergulharam muito nisso, né? São José, na infância do Deus encarnado. Imagine o que você ter Deus menino nos braços. Quanta pureza, quanta ternura, quanto amor aquilo não provoca. E alguns santos, como Santo Antônio, por exemplo, que tiveram uma castidade assim muito forte, muito inocente, tiveram o privilégio de ter mesmo o menino Jesus nos seus braços, segundo os contos hagiográficos. Santa Teresinha do Menino Jesus, a mesma coisa. Ela desenvolveu uma pureza tão infantil, tão inocente, que quando a gente fala de Santa Teresinha, é assim, você percebe a inocência de uma rosa, um perfume suave, algo espiritual, terno.
exatamente como uma criança. Porém, a alma de nosso Senhor Jesus Cristo é a própria infância espiritual, ou seja, Jesus nunca deixou de ser menino em sua alma. Ele jamais teve um olhar predatório, desejo de desfrutar de alguém. O olhar de Nosso Senhor, o porte de Nosso Senhor, a alma dele transborda de pureza, de inocência. Jesus nunca deixou de ser menino na sua alma. Na sua alma ele é uma eterna criança. Quando a pessoa perde a pureza, ela fica sombria, perde o brilho, ela fica opaca, o olhar muda. É impressionante, mas quando uma pessoa conserva a pureza, e Deus, Ele pode restituir a pureza de uma pessoa, na medida em que ela se arrepende, na medida em que ela se humilha, na medida em que ela se reconhece pequena, e que ela vai aprendendo a receber de Deus essa efusão de inocência. Deus restaura a pureza, Ele faz isso, e é lindo ver uma pessoa que chega a um nível de inocência dado por Deus. Tem muitos jovens que estão ficando edificados com a história da irmã Claire, está no YouTube, que é uma moça que ela era totalmente baladeira, que foi para um retiro espiritual, numa armadilha feita pela sua amiga, e sem vontade nenhuma de participar, na Sexta-feira Santa, porque o retiro era na Sexta-feira Santa, durante a celebração da Paixão, a graça entrou e ela disse: Jesus morreu por mim. E aí ela fez uma confissão geral e ela se converteu de uma maneira completa, total, absoluta, e ela tinha uma pureza, uma castidade. Ela pegava as meninas da prostituição, etc., tal, ia formando a alma delas, ia gerando nelas uma castidade muito, muito viva, muito intensa, muito feita de inocência, de amor, de pureza, de infância espiritual. E o que acontece é que é muito interessante. Tinha uma moça que ela tinha um namoro desonesto. E a irmã Claire tinha rezado por ela, pedindo que ela se convertesse. Mas ela não estava a fim de cortar com aquilo. Então a irmã Claire falou: olha, aqui em casa você não fica mais, para o bem da tua alma. Você vai se confessar, você vai se arrepender lá na frente, mas para o bem da tua alma você não pode ficar aqui. Ela não sabia exatamente o que estava dizendo. Por quê? Naquela noite aconteceu um terremoto e todos que estavam dentro da casa morreram, inclusive ela, a irmã Claire. E aquela moça se converteu logo depois disso, chocada com a graça. Se ela estivesse ali, a alma dela teria sido condenada. Da onde os santos tiram a sua pureza? Da pureza de Jesus. É dessa alma infantil e inocente de Cristo. Quando nós contemplamos a alma de Jesus, o lírio da pureza entra em nós. Nós não queremos mais ficar olhando para as coisas. Essas coisas assim indecentes, elas são tão sujas, são tão depravadas, que elas nos entristecem. É como você pegar um cristal limpo e quebrá-lo.
Deus quer nos dar espírito de pureza. Ele quer infundir em nós espírito de pureza. Ele não quer apenas que a gente seja honesto, Ele quer que a gente seja puro mesmo. Que a gente não perca a inocência, pelo contrário, que a gente tenha a inocência restituída. Ele não quer que você seja sensual, Ele quer que você seja espiritual. Que tenha essa ingenuidade boa, santa, de Cristo. Que você pode receber pela fé. Você pode comungar a pureza de Jesus e recebê-la dentro de você. Quando nós tomamos a chave da pureza em nossa mão, nós trancamos a porta da luxúria. E ele não pode mais nos seduzir por aí.